O Monge e o Executivo, capítulo 6. Simeão assinou com a cabeça e disse bom dia ao chegar à capela sexta-feira de manhã. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos até que ele me fez uma pergunta de sempre. Eu estou aprendendo tanto, Simeão, que não sei por onde começar. A ideia de normatizar o comportamento do meu grupo de supervisores, por exemplo. Este é um conceito sobre o qual eu tenho que pensar de fato. Quando eu trabalhava, John, nunca permiti que meu pessoal tivesse extensos manuais cheios de procedimentos e políticas tentando normatizar o comportamento das massas. Eu sempre me preocupava muito mais com o comportamento dos líderes e em normatizar seu comportamento. Se o time da liderança estiver na página certa, o resto seguirá naturalmente. Este é um ponto interessante, Simeão. Durante minha carreira, eu ia muitas vezes a companhias com problemas e as pessoas apontavam o Chuck da retroescavadeira ou alguma garota da expedição, dizendo que ele estava com um real problema. Mas 9 vezes e meia em 10, quando eu visitava uma companhia em crise, o problema estava no topo. Engraçado você dizer isso, Simeão, porque minha mulher muitas vezes trabalha com famílias problemáticas e constata a mesma dinâmica. Os pais trazem os filhos dizendo, conserte essas crianças. Elas estão pintando 7 por toda a casa. Por experiência, minha mulher sabe que este comportamento é apenas um sintoma do problema real e que, na verdade, está muito mais relacionado com o pai e com a mãe. Um general velho e sábio uma vez comentou que não há pelotões fracos, mas há líderes fracos. Você acha que o movimento sindical em sua fábrica foi um sintoma, John? Sim, pode ser. Respondi muito, sentindo-me culpado e querendo mudar o assunto. Fale-me de praxis, Simeão. Você mencionou isso ontem de manhã. Você disse que sentimentos positivos vêm de comportamentos positivos. O que isso significa exatamente? Ah, sim. Praxis. Obrigado por me lembrar. O pensamento tradicional nos ensina que os pensamentos e os sentimentos dirigem nossos comportamentos. E, claro, sabemos que isso é verdade. Nossos pensamentos, sentimentos, crenças, nossos paradigmas exercem de fato grande influência sobre o nosso comportamento. O Phoenix ensina que o oposto também é verdadeiro. Acho que não entendo, Simeão. Nosso comportamento também influencia nossos pensamentos e nossos sentimentos. Quando nos comprometemos a concentrar a atenção, tempo, esforço e outros recursos em alguém ou algo durante um certo tempo, começamos a desenvolver sentimentos pelo objeto da nossa atenção. Ou, em outras palavras, nos tornamos ligados a ele. A praxis explica o que adotamos criança, por que gostamos tanto de bicho, de extinção, cigarros, jardinagem, bebidas, carros, golfe, coleção de selos e todo o resto de coisas que preenche as nossas vidas. Ficamos presos a quem presta atenção, com quem passamos tempo ou com quem servimos. Talvez isso explique o porquê do fato que gosto do meu vizinho. No princípio pensei que ele fosse um sujeito mais bajulador que eu já tinha visto. Mas com o passar do tempo, quando fomos forçados a trabalhar juntos com algumas coisas no quintal e na vizinhança, comecei a gostar dele. A praxis também trabalha na direção oposta, John. Em tempos de guerra, por exemplo, os países muitas vezes desumanizam o inimigo. Nós os chamamos de soldados alemães ou asiáticos, porque assim os desumanizamos, o que torna mais fácil justificar matá-los. A praxis também ensina que, se não gostamos de uma pessoa e a destratamos, vamos odiá-la ainda mais. Deixe-me ver se compreendo, Simeão. A praxis diz que se me comprometo a amar uma pessoa e a doar a quem eu sirvo, e sintonizo minhas ações e comportamentos com este compromisso, com o tempo passarei a ter sentimentos positivos em relação a essa pessoa? É isso, John. Alguns diriam fingir para conseguir. Um colega chamado Jerome Brumer, notável psicólogo de Harvard,
diz que é mais comum representarmos um determinado sentimento do que agirmos de acordo com o sentimento. Sim, respondi. Muitas vezes, inclusive, eu pensava dizer aqui mudar o meu comportamento quando sentirem vontade de fazê-lo. Infelizmente, muitas vezes, esse sentimento é essa vontade que nunca vem. Tony Campolo, o autor que lhe citou na quarta-feira, muitas vezes fala sobre o poder da praxe da cura dos casamentos. Ele afirma que pela perda de sentimentos românticos que leva os casais a se divorciarem, pode ser corrigida se o casal desejar. Para obter isso, cada um dos dois assume um compromisso durante 30 dias. Ele se compromete a tratar o cônjuge da maneira como o tratava antes, quando havia grandes sentimentos românticos, na época do namoro. A tarefa deles é dizer à mulher o quanto ela é bonita, mandar-lhe flores, convidá-la para jantar fora, em suma, fazer todas as coisas que fazia quando estava apaixonado. A mulher também tem que tratar o marido como um novo namorado, dizer que ele é bonito, preparar seu prato favorito, enfeitar-se para ele. Esse tipo de coisa. Campolo afirma que os casais que se comprometem com essas difíceis tarefas retomam os antigos sentimentos. Isso é praxis. Os sentimentos virão em consequência do seu comportamento. Mas, Simeão, é tão difícil começar, forçar-se a dar consideração e respeito a alguém de quem você não gosta, ou comportar-se de maneira amorosa com alguém nada amável, me parece uma prisão. De fato é. Alongar-se, fazer nascer músculos emocionais, é como alongar-se e crescer músculos físicos. É difícil no princípio, mas com o compromisso de exercício adequado, prática, os músculos emocionais, assim como os físicos, se alongam, ficam maiores e mais fortes do que você possa imaginar. Simeão não permitiu que ele me encostasse atrás das minhas justificativas. Eu me sentei na sala de aula, olhando o bonito lago azul de longe. O fogo estalava na ladeira, queimando um pedaço de madeira perfumada. Era sexta-feira de manhã, aonde tinha ido a semana. Simeão esperou com paciência até que a nona badalada soasse. Conheci muito pais, esposos, treinadores, professores e outros líderes que não queriam assumir as responsabilidades diante das dificuldades de seu relacionamento, por exemplo. Que eles diziam: começarei a tratar minhas crianças com respeito quando elas passarem a se comportar melhor. E eu me dedicarei à minha mulher quando ela mudar seu comportamento. Ou vou prestar atenção no meu marido quando ele tiver algo interessante a dizer. Ou investirei em meus empregados quando obtiver um aumento. Respeitarei meus liderados quando os meus chefes começarem a me tratar com respeito. Tenho certeza de que vocês sempre ouviram essa declaração. Mudarei quando... E pode preencher a reticência. Com várias outras afirmações, talvez essa declaração devesse transformar-se em uma pergunta. Mudarei quando? Eu gostaria de passar esse último dia com vocês falando sobre a responsabilidade e as escolhas que fazemos. Como vimos na quarta-feira, acredito que a liderança começa com uma escolha. Algumas dessas escolhas incluem encarar de frente as tremendas responsabilidades que nos dispomos a assumir e alinhar nossas ações com boas intenções. Mas muitas pessoas não querem assumir a responsabilidade adequada em suas vidas e preferem ignorar essa responsabilidade. Engraçado você dizer isso, Simeão. Começou a enfermeira. No início da minha carreira, eu trabalhei uns 2 anos na psiquiatria de um hospital de uma grande cidade. Uma das coisas que logo descobri foi que as pessoas com problemas psicológicos sofrem muitas vezes do que se chamaria de doença das responsabilidades. Os neurônios assumem responsabilidades demais e acreditam que tudo o que acontece é por culpa deles. Meu marido é um bêbado porque sou uma má esposa. O meu filho fuma maconha porque falhei como pai. O tempo está ruim porque não rezei de manhã. Pessoas com problemas de caráter, por outro lado, geralmente assumem muito pouca responsabilidade. Por seus atos, elas acham que tudo o que sai de errado é culpa de outras pessoas. Meu filho tem problemas na escola por causa dos seus maus professores. Ou, não posso progredir na companhia porque meu chefe não gosta de mim. Ou, bebo porque meu pai bebia. E ainda há os que ficam muitas vezes no meio, às vezes assumindo a responsabilidade demais, os neurônios às vezes de menos, ou os que têm problemas de caráter.
Você acredita que hoje vivemos em uma sociedade neurótica ou com problemas de caráter, Kim? Simeão perguntou. Antes de ela responder, o sargento exclamou, quase que gritando. Você está brincando? Na América, nós tornamos tão cheio de doenças de caráter que o mundo todo está rindo de nós. Ninguém mais quer assumir responsabilidade por coisa alguma. Lembra-se do prefeito de Washington, o que foi apanhado fumando crack e disse que era uma intriga racista? E a mulher que asfixiou seus 2 filhos no banco traseiro do carro e disse que aquilo é porque ter sofrido abuso sexual quando era criança? E os garotos que mataram os pais a tiro e alegam que era vítima de abuso? E os fumantes que processavam as companhias de cigarro, culpando-os por anos de vício? E o funcionário municipal descontente de São Francisco, que baleou o prefeito e o supervisor e alegou que estava temporariamente insano porque tinha comido doces em excesso? O que aconteceu com a responsabilidade pessoal de nossa sociedade? Acredito que um dos problemas, Simeão continuou, foi que exageramos um pouco em Sigmund Freud. Neste país, embora Freud tenha dado imensa contribuição ao campo da psiquiatria, e por isso lhe devemos ser gratos, ele plantou as sementes do determinismo que tem dado em nossa sociedade todas as desculpas para mau comportamento e evitando assim assumir responsabilidades adequadas aos seus atos. Você poderia explicar o que é determinismo, Simeão? Perguntei. Levado ao extremo, determinismo significa que para cada efeito ou evento físico ou mental há uma causa. Seguir uma receita de bolo é a causa que produzirá o efeito do bolo. Na fábrica de vidro onde você trabalha, John, aquecer areia cinza e os outros ingredientes é a causa que produzirá o efeito do vidro fundido. O determinismo estrito diz que, se soubermos a causa física ou mental, poderemos predizer o efeito. Mas o pregador alegou: se admitimos que o conceito de causa e efeito é verdadeiro, chegamos ao paradoxo da criação do mundo, não é mesmo? Isso é, se levarmos o universo de volta ao primeiro e segundo tempo, a fração de segundo que precedeu a grande explosão, qual seria a causa? O que criou o primeiro átomo de hélio e hidrogênio, ou que seja? O paradoxo é que em algum lugar no mundo do caminho algo deve ter vindo de lá. Nós, religiosos, acreditamos que é Deus essa primeira causa. O sargento resmungou. Você tem que fazer um sermão todos os dias, não é, pregador? Você tem razão, Lee. A ciência nunca solucionou esse paradoxo da primeira causa da maneira conveniente. Simeão continuou. Mas o determinismo, que afirma que cada evento tem uma causa, acredita, de um modo geral, que isso é verdadeiro para todos os eventos físicos. Embora mesmo essas crenças estejam sendo atualmente desafiadas, Freud, entretanto, resolveu dar um passo adiante e aplicou o mesmo princípio da vontade humana. Ele afirmou que os seres humanos essencialmente não fazem escolhas e que a livre-arbítrio é uma ilusão. Ele acreditava que nossas ações e ações são determinadas por forças inconscientes, das quais nunca nos damos conta completamente. Freud afirmou que, se conhecermos suficientemente a ascendência genética e o ambiente de uma pessoa, poderemos predizer seu comportamento, e até mesmo as escolhas individuais, que fará suas teorias dinamitarem conceitos de livre-arbítrio. A diretora acrescentou: o determinismo genético permite culpar a avó pelos genes ruins e pela pessoa, explicando que ela era alcoólatra. O determinismo psíquico permite-me culpar meus pais por minha infância infeliz e que levou a fazer más escolhas. O determinismo ambiental nos permite culpar meu chefe pela desgraça qualidade da minha vida profissional, o que explica porque eu me comporto mal no trabalho. Tenho toneladas de novas desculpas para o meu mau comportamento. Isso não é ótimo? O velho argumento da natureza versus a criação. A enfermeira observou. Acho que estamos aprendendo que, embora os genes e os ambientes tenham efeito sobre nós, ainda somos livres para fazer nossas próprias escolhas. Vejam os gêmeos idênticos. Mesmo óvulo, mesmo espermatozoide, portanto, os mesmos genes. Inato. Ambos cresceram no mesmo lar, no mesmo tempo, adquirido, contudo pode ser duas pessoas muito diferentes. Alguns de vocês leu sobre as gêmeas sianesas em recente publicação da revista Lisfet? O sargento perguntou. Elas têm o mesmo corpo, mas as duas cabeças completamente separadas.
O que é de fato espantoso é que as meninas possuem personalidades diferentes, gosto diferente, comportamento, etc. Mesmos genes, mesmo ambiente, e no entanto são pessoas diferentes. Simeão continuou. Exemplos maravilhosos. Acho que vocês estão gostando de um dos meus poemas favoritos de um autor desconhecido. Chama-se Determinismo Revisitado. E diz assim: Tu e ao meu psiquiatra para ser psicanalizado, esperando que eles pudessem me dizer o que esmurrei ambos os olhos do meu amor. Ele me fez deitar em seu sofá para ver o que poderia descobrir, e eis que ele pescou no meu subconsciente. Quando eu tinha 1 ano, mamãe trancou minha bonequinha no baú, e por isso natural que eu esteja sempre bêbada. Um dia, quando eu tinha 2 anos, vi papai beijar a empregada, e por isso agora sofro de cleptomania. Quando eu tinha 3 anos, senti amor e ódio dos meus irmãos, e é exatamente por isso que espanco todos os meus amantes. Agora estou tão feliz por ter aprendido essas lições que me foram ensinadas, de que tudo que eu faço de errado é culpa de alguém. Que tenho vontade de gritar viva Sigmund Freud. Reparei que a única pessoa que eu não estava rindo era a treinadora, e por isso perguntei: Você parece não concordar com a ideia, Cris. O que está te incomodando você? Não estou tão certa de que temos liberdades de escolha. Por exemplo, há estudo que indica com clareza que os alcoolismos são muito mais propensos a ter filhos alcoólicos. E alcoolismo não é uma doença. Como vocês podem dizer, é uma escolha. Grande pergunta, Cris, Simeão respondeu. Vim de uma família atormentada pelo álcool. Sei que tenho uma certa predisposição para o alcoolismo e que preciso ter muito cuidado com isso. De fato, quando eu tinha 20 e muitos anos, quase 30, por pouco não tornei um alcoólatra. Mas embora eu possa ser predisposto a ter problema com álcool, faz sentido colocar a responsabilidade de bebida em meus pais e avós? Ou cabe a mim escolher tomar aquele primeiro gole ou não? Acrescentei. Há pouco tempo eu fiz um curso para executivos sobre éticas nos negócios e que a palavra responsabilidade foi partida em 2 respostas e habilidades. O curso nos ensinou que todos os tipos de estímulo vêm de nós. Contas a pagar, maus chefes, problemas com os vizinhos, ou o que mais houver. O estímulo sempre vem de nós, mas como seres humanos temos a habilidade de escolher nossas respostas. De fato, Simeão disse, falando mais rapidamente, a habilidade de escolher nossa resposta é uma glória do ser humano. Os animais respondem de acordo com o instinto. O urso de Michigan faz o mesmo tipo de toca que um urso da montanha. Um pássaro azul de Ohio faz o mesmo tipo de ninho de um pássaro azul lá de Utah. Os golfinhos que ensinamos a saltar sobre arame no SeaWorld não têm mérito e nem consistência de sua façanha, mas sabem que no final o show encherão a barriga dos peixes. Simeão prosseguiu. Imagino que alguns de vocês já ouviram falar em Viktor Frankl. Ele escreveu um livrinho famoso chamado BSK, que significado em que recomendaria a cada um de vocês, Frank. Um psiquiatra judeu formou-se, mais tarde tornou-se professor na Universidade de Viena, e a mesma escola que educou Sigmund Freud, Franco, tornou-se seguidor e proponente do determinismo exatamente como seu mentor e ídolo de Freud. Durante a guerra, Frank ficou preso em um campo de concentração por vários anos. Perdeu quase toda a família e bens pessoais. Mas de regime nazista e suportou horríveis experiências médicas no próprio corpo. Ele sofreu muito. O livro com certeza não é para quem tem estômago fraco. Mas Frank aprendeu bastante a respeito de pessoas e da natureza humana em que, meio o sofrimento a isso, forçou a repensar sua posição sobre determinismo. Deixe-me ler para vocês um trecho deste livro. Sigmund Freud uma vez afirmou: deixe alguém tentar expor à fome diversas pessoas de maneira uniforme. Com o aumento da urgência imperativa da fome, todas as diferenças individuais obscuração. Em seu lugar, aparecerá a expressão uniforme do único desejo, não silencioso. Graças a Deus. Sigmund Freud foi poupado de viver a experiência dos campos de concentração.
Seus textos deitam-se nos sofás de veludo da cultura vitoriana, não na sujeira de Auschwitz. Lá, as diferenças individuais não obscureceram. Ao contrário, as pessoas tornaram-se mais diferentes. As pessoas se desmascararam tanto aos porcos quanto aos santos. O homem é essencialmente autodeterminante. Ele se transforma no que ele mesmo fez de si. Nos campos de concentração, por exemplo, esse laboratório vivo e nesse solo de teste, nós presenciamos e testemunhamos alguns de nossos companheiros. Comportaram-se como porcos, enquanto outros comportaram-se como santos. Os homens têm ambas as potencialidades dentro de si, e a que se efetiva depende das decisões, não das condições. Nossas gerações é realista, e porque passamos a conhecer homens como realmente ele é. Além do mais, o homem é esse ser que inventou as câmaras de gás de Austin. Entretanto, ele também é aquele que entrou nas câmaras de gás de pé, com oração do Senhor, ou a Shema Israel nos lábios. Depois de alguns momentos, a diretora reclamou com firmeza: "Olha, que magnífica mudança de paradigma. Imagine um genuíno determinista dizendo: o homem é essencialmente autodeterminante. Ele se transformou no que ele mesmo, ou então, de que modo as pessoas dependem das decisões e nas condições. É incrível." Durante a aula da tarde, Simeão repetiu muitas vezes a importância da responsabilidade de escolha. Quero contar a vocês uma história real que me aconteceu há alguns 60 anos. Quando eu estava na sexta série, o meu professor, o Sr. Caimi, proferiu as palavras naquele momento. Bateram em mim como as mais profundas jamais tinha dito. As crianças nas salas estavam reclamando por terem que fazer o dever de casa. E o Sr. Kite me gritou: "Eu não posso obrigar vocês a fazer o dever de casa." Aquilo chamou nossa atenção e ficamos quietos. Ele continuou: "Há apenas duas coisas nessa vida que vocês têm que fazer. Vocês têm que morrer e têm que pagar imposto." Interrompeu o sargento. Exatamente, Greg. Morrer e pagar imposto. Naquele momento, achei que era a coisa mais libertadora que eu já tinha ouvido. Que coisa! Isso é, eu estava apenas na sexta série e morrer parecia a 1 milhão de anos à distância. E como não tinha dinheiro, não podia pagar imposto. Eu me senti absolutamente livre quando fui para casa numa terça-feira à noite e meus pais disseram: "Filho, por favor, leve o lixo para fora." E eu respondi: "Ei, espere um minuto, papai. O Sr. Caime nos ensinou hoje que há somente duas coisas na vida que temos que fazer: morrer e pagar imposto." Nunca esquecerei da sua resposta. Ele olhou para mim e disse, muito devagar, mas claramente: "Filho, estou contente por você estar aprendendo tantas coisas valiosas lá na escola. Agora é melhor pegar logo esse lixo porque você acaba de optar por morrer." Depois que a risada cessou, Simeão continuou: "Mas você sabe, o Sr. Caime não disse a verdade naquele dia. Há pessoas que optam por não pagar impostos. Enquanto estou aqui falando com vocês, há pessoas na floresta, no noroeste do Pacífico, que têm vivido do cultivo da terra desde que a guerra do Vietnã. Eles nem mesmo têm dinheiro e usam dinheiro para não pagar imposto. Amigo, há apenas duas coisas na vida que você tem que fazer. Você tem que morrer e fazer escolhas. Dessas não há como escapar. E se você simplesmente resolver pular fora da vida e não participar de nenhuma escolha ou decisão," o sargento interpelou. A diretora respondeu: "O filósofo dinamarquês Kierkegaard uma vez disse que não tomar uma decisão já é uma decisão. Não fazer uma escolha é uma escolha." "Então qual é o sentido de toda essa conferência sobre escolha e responsabilidade, Simeão?" o sargento perguntou. "Lembre-se, Greg, dissemos que o caminho para a autoridade e liderança começa com a vontade. A vontade são as escolhas que fazemos para aliar nossas ações às nossas intenções. Estou querendo dizer que no final todos temos que fazer escolhas a respeito de nosso comportamento e aceitar a responsabilidade por essas escolhas. Escolheremos ser paciente ou impaciente, bons ou maus, ouvinte, ativos ou meramente silenciosos.
esperando nossa oportunidade de falar, humildes ou arrogantes, respeitoso ou rudes, generoso ou egoísta, capazes de perdoar ou ressentidos, honesto ou desonestos, comprometido ou apenas envolvidos. Você sabe, Simeão, o sargento falou mais tranquilo. Tenho pensado sobre o comentário que fiz no princípio da semana, de que, como esse comportamento amoroso não parece natural. Lee me chamou a atenção dizendo que eu escolho agir com consideração pelas pessoas importantes. Mas esse comportamento não me vem naturalmente. Eu fico sufocado se é de pensar em tentar fazer isso com as minhas tropas. Isso não me parece fazer parte da natureza humana. A diretora ofereceu outra citação. Um especialista disse que faz parte da natureza humana ir ao banheiro de calças. Onde é que você conseguiu essa? A gente perguntou. Com o autor de A Estrada Menos Percorrida, um psiquiatra e conferencista chamado M. Scott Peck. Teresa sorriu maliciosa. Parece piada, mas acho bastante profundo para uma criança. O treinamento no urinol parece as coisas menos natural no mundo. É tão mais fácil simplesmente fazer tudo nas calças, mas com o tempo essa coisa artificial torna-se natural quando a criança. Depois de treinar, a autodisciplina adquire o hábito de usar o vaso sanitário. Acho que isso vale para qualquer disciplina, a enfermeira sugeriu. Seja aprender a usar o vaso sanitário, escovar os dentes, aprender a ler, a escrever ou de qualquer outra habilidade de que nós disciplinemos a aprender. De fato, agora eu penso a respeito disso. A disciplina tem como objetivo ensinar-nos a fazer o que não é natural. Maravilhoso, maravilhoso, Simeão exclamou. Através da disciplina, podemos fazer com que o não natural se torne natural e se torne um hábito. E você sabe que somos criaturas de hábitos. Vocês notaram que estão todos sentados no mesmo lugar em que começaram lá no domingo de manhã? Você está certo, Simeão, respondi, sentindo-me um pouco tolo. Simeão continuou. Talvez alguns de vocês já conheçam os 4 estágios necessários para adquirir novos hábitos ou novas habilidades. Eles tanto se aplicam à aprendizagem de um bom hábito como a de um mau hábito, de boas ou más habilidades, de bons ou maus comportamentos. O interessante é que eles se aplicam totalmente ao aprendizado de novas habilidades de liderança. Simeão caminhou até o quadro e escreveu: Estágio 1. Inconsciente e sem habilidade. Esse é o estágio em que você ignora o comportamento e hábito. Isso se dá antes de sua mãe querer que você use o vaso sanitário. Antes de você tornar seu primeiro drink, ou fumar, ou seu primeiro cigarro. Antes de você aprender a esquiar, jogar basquetebol, tocar piano, datilografar, ler, escrever, o que quer que seja. Você está inconsciente ou desinteressado em aprender a prática e, obviamente, despreparado. Ele voltou no quadro e escreveu: Estágio 2. Consciente e sem habilidades. Esse é o estágio em que você toma consciência de um novo comportamento, mas ainda não desenvolveu a prática. É quando a sua mãe começa a sugerir o vaso sanitário. Você fumou seu primeiro cigarro ou bebeu e isso caiu mal. Você pegou os esquis, tentou fazer uma cesta, sentou na máquina de escrever ou no piano pela primeira vez. Tudo é muito desajeitado, antinatural e é assustador. Mas se você continuar a lidar com isso, irá para um terceiro estágio. Ele se virou e escreveu: Estágio 3. Consciente e habilidoso. Esse é o estágio em que você está se tornando cada vez mais experiente e sente confortável se controlar. Quando você saboreia o cigarro e a bebida, quando você consegue esquiar razoavelmente, quando o datilografador, o pianista, não precisa mais olhar para o teclado, você está adquirindo um jeito das coisas. Nesse estágio, qual seria a evolução final da aquisição de um novo hábito? Inconsciente e habilidoso. 3. Pessoas falaram ao mesmo tempo. Exatamente, Simeão, disse enquanto escrevia. Estágio 4. Inconsciente e habilidoso. Esse é o estágio em que você já não tem que pensar. É o estágio em que você escova os dentes, usa o vaso sanitário de manhã, e são coisas naturais do mundo. É o estágio final para o alcoolismo, o fumante, quando estão praticando, esquecidos de um hábito compulsório. É quando você esquia montanha abaixo, como se estivesse caminhando pela rua. Esse estágio descreve Michael Jordan na quadra de basquetebol.
Muitos jornalistas esportivos zombaram de Michael Jordan, dizendo que ele jogava como se estivesse inconsciente. E é uma determinação exata, é uma descrição exata, que acontece muito mais do que se imagina. Com certeza, Jordan não tem que pensar em sua forma e estilo, por isso ele tornou natural para ele. Esse estágio também serve para datilógrafo e pianistas altamente eficientes, e que não pensam nos dedos batendo nos teclados. Tornou-se natural para eles, Greg. Esse é o estágio em que os líderes conseguiram incorporar seu comportamento ou hábito e as suas verdadeiras naturezas são líderes que não precisam tentar ser bons, porque são bons de fato. O líder nesse estágio não tem que tentar ser uma boa pessoa, pois ele já é uma boa pessoa. Parece que você está falando da construção de caráter, Mião, sugeri. Exatamente, John. A real capacidade da liderança não fala da personalidade do líder, de suas poses ou carisma, mas fala muito mais de quem ele é como pessoa. Eu achava que a liderança era um estilo, mas agora eu sei que liderança é uma essência, e isso é caráter. Sim, tenho pensado nisso, disse meu companheiro de quarto. Muitos grandes líderes tiveram diferentes personalidades e estilos diferentes, e no entanto foram líderes eficientes. Você está certo, Simeão. Deve-se haver muito mais do que apenas estilo, Simeão acrescentou. Liderança e o amor são questões ligadas ao caráter. Paciência, bondade, humildade, abnegação, respeito, generosidade, honestidade, compromisso. Essas são as qualidades construtoras do caráter. São o hábito que precisamos desenvolver e amadurecer. E se quisermos tornar líderes de sucesso, que vença isso a todo tempo. A diretora disse: peço licença para fazer uma citação que me parece aplicar-se ao que estamos falando. Pensamentos torna-se ações, ações tornam-se hábitos e hábitos tornam-se caráter, e nosso caráter torna-se nosso destino. Deus do céu, que beleza citação! Teresa exclamou ao pregador. Sim, Deus seja louvado, o sargento resmungou quando a sessão terminou.